O que é blockchain? Como ele surgiu? Por que essa tecnologia é tão importante? Nesse vídeo você vai entender tudo sobre essa tecnologia, que é a espinha dorsal para o funcionamento do mundo dos criptoativos. Normalmente, associa-se a criação do blockchain ao criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Porém, um artigo da Forbes de junho de 2020 mostra que o conceito da tecnologia foi criado mais de 20 anos antes do Bitcoin por dois cientistas de computação da Xerox. A motivação dos dois cientistas foi um escândalo da época: a publicação de um artigo notável de biologia por um pesquisador de destaque em que os resultados haviam sido adulterados. Fato que ficou comprovado com a comparação das tintas utilizadas nos cadernos da pesquisa e no artigo. Assustados com esse acontecimento, os cientistas chegaram a uma conclusão: é preciso haver um sistema seguro e imutável que não permita em nenhum momento uma adulteração. Sejam bem-vindos ao Tio Cripto, o seu canal de educação sobre cripto no YouTube. Aqui a gente explica os principais conceitos relacionados a DeFi, blockchain e criptomoedas de maneira simples e ilustrada. Neste vídeo, iremos explicar em detalhes o que é um blockchain, como funciona e também incluir alguns exemplos. Vamos lá? O que é um bloco? O blockchain é um conjunto de blocos imutáveis, atrelados um ao outro. Mas o que é um bloco? No mundo dos criptoativos, um bloco é um conglomerado de dados. E esses dados podem ser basicamente qualquer coisa, mas normalmente são uma coleção de registros. No caso da cripto número 1 do mundo, o Bitcoin, esses dados consistem de uma lista de transações, como por exemplo, João transferiu R$20 para José. Lucas transferiu R$30 para Vitor. E o Vitor transferiu R$70 para o Iago. No caso do Ethereum, por outro lado, esses registros normalmente também são de transações, mas podem também comportar outras coisas, como contratos inteligentes, que é um tema que merece um vídeo por si só, e você pode checar sobre esse conceito aqui no canal. Para outras criptomoedas, esses registros podem ser qualquer coisa, como seu consumo de energia ou seu uso de dados móveis. O mais importante é entender que um bloco é uma coleção de registros. Neste vídeo, para facilitar a explicação do que é o blockchain, vamos nos ater a uma lista de transações como o Bitcoin, que nesse caso é chamado de Ledger, livro-razão, por serem registros de transações de valores. Um conceito que é importante saber é que um bloco possui um limite de quantos registros ele consegue conter. Então é necessário continuar adicionando blocos de acordo com a demanda. No caso do Bitcoin, um bloco comporta aproximadamente 1.500 transações. Esse número pode mudar, mas isso não é importante agora. O importante é saber que os blocos ficam cheios, e aí precisamos fazer alguma coisa com eles. E o que fazemos é adicioná-los à rede. Agora você deve estar se perguntando: como um bloco é adicionado à rede? Bom, para isso, esse bloco precisa ser resolvido. E aí entram os hashes e a famosa mineração. O que é um hash? Antes de explicar o que é a mineração, precisamos entender o conceito de hash e responder à pergunta: o que é um hash? Uma função hash basicamente condensa informações que foram adicionadas. Input, no caso do Bitcoin, a lista de transações, e retorna. Output, uma sequência criptografada de dígitos de tamanho fixo. É a impressão digital, digamos assim, do bloco. Podemos fazer um paralelo com equações matemáticas, por exemplo. 2 mais 2 é igual a 4. Os algarismos da esquerda, ou seja, o 2 mais 2, são as informações que serão condensadas, input, e o 4 é o resultado, output, ou seja, a hash dessas informações. A principal diferença é que o resultado da hash nunca é o mesmo para inputs diferentes, o que os torna praticamente imune contra quaisquer alterações. Para a matemática, 1 mais 1 mais 1 mais 1
e 2 mais 2 dá o mesmo resultado, mas ambos teriam uma hash diferente. Essencialmente, é importante saber de 3 coisas sobre a hash. 1. Você não consegue resolver e encontrar o input de uma hash. Você precisa achá-lo por tentativa e erro. Então, digamos que se, por exemplo, você imputar 1, você recebe D. Se você imputar 11, recebe J. Se imputar 111, recebe U. Se você quiser descobrir o que gera um F, precisaria ficar adicionando mais uns até encontrar o resultado. 2. A segunda coisa que precisamos saber é que ao mudar o input minimamente que seja, a alteração na hash é enorme. Então, se por exemplo, nós imputarmos "se inscreva no canal", recebemos isso. No entanto, se imputarmos "se inscreva no canal", o resultado é totalmente diferente, apesar de termos apenas adicionado uma exclamação. 3. Por fim, a terceira coisa que precisamos saber é que calcular a hash é um processo que consome tempo. Pode levar somente 1 milissegundo para uma linha simples de informação, mas se você está querendo calcular um livro inteiro ou se você quer testar milhões de variações de algo, o tempo e o poder de processamento necessário se tornam bem relevantes. Certo, agora sabendo de tudo isso, o que é a mineração? Minerar nada mais é do que por esse processo de tentativa e erro resolver a função hash. Vamos ao exemplo. Digamos que queremos minerar o seguinte: X paga Y $50, A paga U $80, Y paga H $15. Você terá isso como resultado. O que o Bitcoin faz é: qual número precisamos adicionar ao final desta lista para ter 0 no final da hash? Ao fazer as simulações, observamos que são necessárias 3 tentativas diferentes para chegar a esse resultado. Vamos deixar um pouco mais difícil? E se quisermos 2 zeros ao final da hash? Nesse caso, são necessárias 438 tentativas diferentes para chegar ao resultado. E se quisermos 5 zeros seguidos no final? Para isso, seriam necessárias 1.323.696 tentativas diferentes para chegar à hash desejada. Atualmente, o Bitcoin exige que o final de suas hashes tenham 19 zeros, o que dá... A maneira que o blockchain do Bitcoin funciona hoje, Proof of Work, requer uma quantidade absurdamente grande de tentativas e erros para se chegar ao resultado, que é o que milhares de computadores ao redor do mundo e em fazendas de mineração estão fazendo 24 horas por dia até encontrar o número certo. Quando esse número é encontrado, dizemos que aquele bloco foi resolvido e verificado, ou seja, as transações agora confirmadas e registradas de forma permanente. Descentralização. O próximo conceito que precisamos saber sobre o blockchain é que ele é descentralizado. Para facilitar, pense da seguinte forma: centralizado significa que uma pessoa ou organização está no controle. Por exemplo, suas notas na faculdade. Somente seu professor tinha o acesso para colocar suas notas no sistema ou mudá-las. Ele poderia reprová-lo simplesmente por não gostar de você, te dando uma baita dor de cabeça ao tentar apelar junto à coordenação do curso. Agora imagine que suas notas na faculdade fossem descentralizadas. Ou seja, mais de uma pessoa poderia corrigir suas provas e te dar uma nota. Digamos que, por exemplo, todos seus colegas de sala pudessem ter acesso às suas avaliações e estipular uma nota para elas. E ao final, votassem em consenso em qual nota você merece. Um processo descentralizado é basicamente isso. Ao invés de somente uma pessoa ter acesso às transações de Bitcoin, literalmente qualquer pessoa pode acessá-las. E não só isso, qualquer pessoa pode minerar e votar no blockchain. Mas todo esse conceito de descentralização traz a pergunta:
Por que esses estudantes gastariam seu precioso tempo minerando as provas dos colegas, comparando suas respostas e calculando sua nota, quando poderiam estar, por exemplo, estudando no bar mais próximo da faculdade? Ora, por dinheiro, é claro! Em praticamente todos os blockchains, você recebe uma recompensa por participar e contribuir com bons votos. Por exemplo, por minerar Bitcoin, você é pago em Bitcoins. Recap. Até agora, definimos o que é um bloco, um conglomerado de dados. O que é uma função hash? É a identidade do bloco e o que garante que as pessoas se esforcem para participar do blockchain. E o que descentralizado significa, que é basicamente que uma só pessoa não possui o controle. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere deixar seu like e comentar aí embaixo qual o próximo assunto que você quer que seja abordado. Agora vamos entender o porquê de fato essa tecnologia é chamada de blockchain, ou seja, uma corrente de blocos. Há duas coisas a mais que você deve saber sobre o Bitcoin. 1. Quem resolve o bloco e acha a hash mágica com o número de zeros requisitados é recompensado com bitcoins. É dessa forma que novos bitcoins são criados, e esse número de bitcoins tende a mudar e ficar cada vez menor, tornando a criação de novas moedas mais difícil e custosa. 2. A segunda coisa é que a hash do bloco anterior é adicional ao atual, então a senha do último bloco é inserida neste bloco, e essa hash é usada para calcular a nova hash deste bloco. E é por isso que torna todo esse conceito uma corrente, visto que cada bloco sempre guarda a referência do bloco anterior. E é aí que a mágica do blockchain acontece, e do porquê de se dizer que é uma tecnologia intransponível e muito difícil de adulterar. Se você tenta adulterar um bloco antigo, todos os blocos que vieram após o bloco adulterado também serão alterados, porque você mudou a hash que eles referenciavam. Lembra do que falamos sobre a função hash? A mudança de uma mera vírgula é o suficiente para ter uma hash completamente diferente da anterior. Um exemplo para pensar na organização dos blocos é pensar num armário com uma grande coleção de enciclopédias numeradas, onde cada enciclopédia cita no seu verso o número da anterior e na sua lateral o seu próprio número, devendo sempre estar obrigatoriamente em ordem numérica. Caso uma enciclopédia seja pulada, você saberá imediatamente. É dessa forma que evitamos que alguém mude um bloco antigo e transfira valores para sua carteira. De certo modo, tudo que é minerado e adicionado de forma válida ao blockchain está escrito em pedra para sempre, pois não pode ser alterado, o que é uma propriedade extremamente positiva para transações financeiras. Em conclusão, nós temos blocos que consistem de dados e, no caso de criptomoedas, esses dados geralmente são listas de transações. Em seguida, após ter o bloco, nós precisamos achar a senha desse bloco, ou como mais comumente conhecido, sua hash, que resolve e valida aquele bloco, e os mineradores acham essa senha por tentativa e erro até finalmente acertarem. Então, após achar a solução daquele bloco, eles adicionam a senha do bloco anterior, garantindo que os blocos estão acorrentados, o que faz com que cada bloco tenha contido nele todo o histórico de transações, pois ele sempre referencia o bloco anterior. Como cada bloco sempre está acorrentado ao bloco anterior, isto torna todo o sistema uma corrente de blocos. E é isso que é o blockchain. Esperamos ter conseguido transformar esse conceito complexo em algo mais simples de ser compreendido. Esperamos que tenha gostado desse vídeo e até a próxima!